Vamos falar sobre a comunicação do dominante. O dominante são pessoas altamente competitivas, são ousados, são intrépidos, desbravadores. Eles vão à frente com um perfil de liderança muito forte, são pessoas diretas, objetivas e o foco dela é em resultado. O foco dela não é em pessoas. Estou falando do D puro, dominante puro. O foco dela não é em pessoas, o foco dessa pessoa é em resultados. Quer atingir o resultado porque quer. Imagina uma pessoa assim, discutindo a relação. Ela quer o resultado a qualquer custo. Ela vai discutir aquilo ali e vai ferrenhamente, querendo ter razão. Lembra que eu falei que ela é competitiva? Ela querendo ter razão. E ela vai ousadamente, vai ali. E se ela pega uma pessoa, um cônjuge, para conversar, que ele é estável, por exemplo, que é uma pessoa paciente, tranquila, avessa a brigas, avessa a confusão, gosta de planejar suas coisas, gosta de fazer as coisas com um tempo de raciocínio, um tempo de se posicionar diferente. O que acontece? A pessoa trava. Ela fica ali olhando aquela confusão que o dominante está fazendo sobre aquela discussão de relacionamento e fala, mas eu só queria conversar, eu só queria perguntar tal coisa, eu não queria brigar, pra que isso? E trava e fica calado e se recolhe e o dominante ali, pá, 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 mas não vai falar nada não? Não vai participar não? Não vai dar sua opinião não? Não vai resolver não? Não sei o que não? Não, não, não. E o estável ele travado. O estável ele precisa de tempo. Ele precisa de espaço para pensar. Dominante, escuta o estável. Escuta a pessoa paciente. E para de dizer que o paciente é lerdo. Ele não é. O paciente ele tem um tempo dele que é diferente do seu. O dominante ele vai ler uma revista, ele lê de trás para frente. Lê o conteúdo de baixo para cima, para saber já onde é que chega. Qual a conclusão daquilo. Tá, você quer dizer o que sobre isso? É chato, é desconfortável alguém falar com alguém ali, bora, vai, foco no resultado. Você quer dizer o que com isso? O estável precisa de tempo, dominante. Ele precisa de espaço. Ele precisa se sentir confortável e seguro para falar. Alinha a tua comunicação. E você, estável, alinhe a tua comunicação também. Seja mais assertivo. Não seja tão prolixo no falar. Não explique tanto. O dominante ele não precisa de muita explicação para compreender. Você já percebeu quando você começa a falar uma frase, o dominante vai lá e completa? Ele entende muito rápido. Então não se preocupe em explicar tanto. O dominante ele vai compreender. E se ele não compreender, ele vai te perguntar. Então, o dominante dê espaço para o estável. Seja mais objetivo. Já o influente, a pessoa influente, aquela que é boa praça, brincalhona, amiga de todo mundo, quando está conversando com o dominante quer ali dominar. E o estável, o influente, ele quer o quê? Ele quer liberdade, ele quer ter espaço para falar, espaço para criar, avesso a normas, a regras, ele mesmo cria dele. E quando o influente está falando, ele quer falar de si, ele quer falar dele, ele não quer falar do outro. O dominante está falando, porque eu penso assim, eu penso assado, o influente já fala, não, mas eu penso assim, assim, assim. Vamos colocar as coisas no lugar. Dominante, entenda que o influente ele não vai entrar na caixinha, não vai entrar na sua caixinha assim tão fácil. Deixa ele ser livre, deixa ele buscar ideias criativas, deixa ele inovar. E você, influente, saiba que quando estiver falando de você, é de você. Quando estiver falando do outro, é do outro. Vai ter tempo para tudo. Vai ter a hora de você brilhar, influente. E vai ter a hora do outro brilhar. Saiba quando o assunto for o outro e quando o assunto é você. E coloque as coisas no eixo, ok? E o conforme? O conforme, ele gosta das regras, ele gosta das normas, ele gosta de pesquisar, ele vê os pontos de melhoria com muita rapidez. O que acontece quando ele está falando com o dominante? O dominante ele é ousado. Lembra que eu falei? Ele não tem medo de ousar, ele não tem medo de desbravar. O que acontece com o conforme? Ele precisa pesquisar antes. Ele precisa saber se aquilo é viável mesmo ou não. Ele precisa ver e ele vê rapidamente os pontos, os gaps que podem causar falhas. E o que ele faz? Ele aponta aquilo e é tido como crítico.
é alinhar o melhor de um com o melhor do outro. A ousadia do dominante com o detalhamento do conforme. É um aproveitar o que tem de melhor no outro. E entender que é sobre o assunto. Os dois são focados em resultados. Os dois são focados em tarefas e quase nada em pessoas. Isso puro, né? Tanto o conforme puro quanto o dominante puro. Se ele tiver misturado ali outras coisas, aí já dá uma diferencinha. Mas a essência é isso. Ou seja, dominante, ouça os outros. Tenha flexibilidade, tenha resiliência. Saiba que a visão do outro ela pode ser complementar à sua e pode levar a lugares muito maiores e mais altos que você não foi ainda. As pessoas, cada uma, tem a sua essência, a sua cultura, a sua forma de ser, a sua forma de enxergar, a sua forma de raciocinar e ela gera uma complementariedade à sua força, à sua energia, à sua forma de ser e sua forma de agir. Vamos agora, casais, aprender a comunicar de uma maneira eficiente e eficaz com os perfis diferentes. Vocês com certeza são complementares. Respeito, amor e resiliência na conversa. Ok, dominantes? Até mais!